O QQQ foi buscar a maior concentração no gama para o dia de ontem, os 490. Quer entender como que eu sabia que ele ia chegar nesse preço? Segue o vídeo. Bom, pessoal, vamos lá. Estou aqui no gráfico de 5 minutos do QQQ. Ele foi e abriu com um gap forte, já que de alta, tanto é que não dá para ver direito. Então, como vocês podem ver, abriu com um gap bem forte, mais de 1%, e o ativo foi buscar a maior concentração do gama, que eu vou mostrar depois no Mentor Q, que eu consigo ver quais desses níveis são mais importantes, tá? Então, eu só consigo ver isso na própria plataforma do Mentor Q. Então, ele foi, buscou esse preço e consolidou a maior parte do dia em volta desse preço. Até no finalzinho do dia aqui, que ele deu uma puxadinha, ele acabou voltando e finalizou próximo aqui dos 490 dólares. Olhando para o SPY, ele também abriu com um gap bem forte aqui de alta e ele foi buscar o GAC5, que era o 575. Então ele foi, abriu, como vocês podem ver, esses níveis podem até ser considerados como suporte e resistência. Primeiro ele bateu aqui, sentiu uma resistência, bateu na call resistance aqui, sentiu o suporte, ele foi, depois voltou tudo, chegou na call resistance, respeitou de novo como um fundo e aí disparou para chegar aqui no alvo do 575, o GAC5. Olhando para as ações individuais, mesma coisa a Nvidia. A Nvidia abriu com um gap relevante de alta, consolidou no começo do dia, aqui próximo da call resistance, teve força para buscar o 120 e ele conseguiu passar, acabou consolidando aqui e no finalzinho do dia ele foi buscar de novo esse gags aqui, que era uma concentração do dia, por volta dos 120 dólares. A Meta, movimentação similar, abriu com um gap de alta, consolidou boa parte do dia aqui e no finalzinho foi buscar a maior concentração no gama, que no caso da Meta era por volta dos 620, que bateu aqui no começo do dia duas vezes e respeitou, consolidou e acabou indo buscar esse preço de novo. Esses preços eles funcionam como ímãs, tá? Então, se você vê que a maior concentração no gama no Mentor Q é o 620, ele vai consolidar, ele vai, se está longe, ele vai buscar aquele preço. Olhando para a Apple, foi uma movimentação um pouco mais tímida. A Apple abriu em gap de alta, porém devolveu quase tudo aqui nos primeiros 5 minutos e acabou que consolidou boa parte do dia, basicamente não saindo do lugar entre os 221 e 218 aqui. Bom, agora eu estou na minha plataforma do MentorQ, que é o meu provedor do Gama, desses dados. Não só o Gama, como outros dados também que ele me provê, como o DEX, que é a exposição do delta, modelos quantitativos, enfim, eles têm bastante modelos ali dentro da plataforma. Bom, estou aqui no gráfico da exposição do gama por SPY, 0DTE, dia 24, que foi o dia de ontem, às 10h30 da manhã. Então, nós temos aqui a escala do GEX. Como vocês podem ver, a concentração de gama que sobressai aqui é o 575, que é essa linha aqui tracejada vermelha, representando uma resistência de call. Tá? E foi o que aconteceu. Ele ficou nessa faixa de preço. Como tinha gama positivo na parte de baixo, o ativo teve dificuldade de cair, né? E não tinha gama negativo, então o ativo teve dificuldade de passar desse preço, ficou oscilando aqui e foi buscar no final do dia exatamente
os 575 que se encontra aqui. Olhando agora para o mesmo gráfico da NVIDIA, NVIDIA dia 24, na parte da manhã, nós vemos que ela abriu já por volta aqui do 120, que era a maior concentração de gama, como vocês podem ver aqui. E por mais que tinha concentração de gama positivo aqui em strikes superiores, 122, 123, 124, se vocês verem durante o dia, então estou avançando no tempo, então ele chegou até a bater o 122 aqui, mas nós vemos que o 120 continua sendo a maior concentração de gama. Então foi por isso que ele não teve força para passar desse preço, tá? Então foi onde o ativo fechou no final do dia. Para finalizar o dia de hoje, vamos dar uma olhada no QQQ e entender o que os dados estão me dizendo que o ativo pode fazer nos próximos dias. Como eu venho falando nos meus últimos vídeos, a exposição do gama vem mudando dia após dia no mercado. E eu venho comentando que isso mostra sinais positivos para o mercado começar a subir, tá? Então aqui, sazonalidade, tá? Continua no neutra. Momento, começa a ficar no neutro. Volatilidade, caiu um pouco. Só que o legal que a gente consegue ver, e diferente, é que em relação às opções, nós temos um score alto, uma pontuação alta. Então quer dizer que os compradores estão no controle desse mercado. A gente consegue ver aqui também a condição do gama, em específico, está positiva também. Então, essas duas informações estão se alinhando. Se nós vermos as respirações, as próximas respirações para o ativo, nós vemos uma mudança drástica, mas vamos com calma. Então, para o dia de hoje, dia 25, só gama positivo. Para o dia de amanhã, dia 26, só gama positivo. Para o dia 28, também basicamente só gama positivo. Pelo menos nós não temos gama negativo que poderia puxar o preço para baixo. Então é um bom cenário aí para o ativo. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você quer que eu olhe algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários que eu dou uma olhada. O MentorQ dá acesso a mais de 2.000 ativos entre ações, ETFs e índices futuros. Então, fica à vontade de comentar aí que eu vou dar uma olhada no próximo vídeo.